Pronto. Já coloquei para gravar. Boa noite aos participantes que estão aqui conosco. Hoje nós vamos discutir o RPG. Né? Nosso convidado hoje é Luiz, é um amigo meu lá do Rio Grande do Norte. E aí ele é formado em biologia e vai explicar melhor como é que pode se aplicar o RPG, tanto no contexto das ciências biológicas quanto em outras áreas. E aí sempre trazendo algumas possibilidades de trabalhar com as pessoas com deficiência também, que é o propósito desse curso, né? Todo o nosso curso ele é voltado para a pessoa com deficiência. O uso da tecnologia junto, né, com a pessoa com deficiência. E aí, Luiz, quando você quiser começar, fique à vontade. Nós temos em média meia hora, 40 minutos, certo? Para você fazer sua apresentação. E depois a gente abre para perguntas, caso surja. Tá certo. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, viu, Arthur? E hoje a gente vai ter uma conversa, né, sobre o RPG, né? Então, vamos lá. O que é o RPG, né? O RPG seria nossa organização, né, dos tópicos de hoje, né? A gente entendeu o conceito do RPG, falar dos tipos de RPG, a estrutura dele. O RPG é aplicado ao ambiente escolar, o tópico, né, que é o RPG eletrônico, e a adaptação do jogo à realidade da sala de aula e as pessoas que têm necessidades especiais, né? Então, vamos lá. Tradicionalmente, quando a gente vai falar de jogo, até um certo período da história, os jogos ele não tinha escolha. Você tinha um percurso para preencher dentro do jogo, mas não tinha outra escolha a não ser aquela. Eu tinha que chegar ao final do jogo e pronto. Então, o jogador ficava preso a essa escolha. Aí eu trago dois exemplos: o Banco Imobiliário e o jogo do Mario Bros. Lá, né? Do Nintendo lá da época, né? Aí quando você olha para o Banco Imobiliário, eu tenho um percurso dentro do tabuleiro que eu tenho que seguir e eu não tenho nenhuma outra escolha para fazer. O jogo é todo amarrado para que eu siga o propósito do jogo, mas eu não tenho nenhuma decisão que eu possa tomar fora as que me são dadas pelo jogo. Não há escolha, nada a se fazer. Eu sigo o roteiro e pronto. Quando vai falar dos jogos eletrônicos, os primeiros jogos, eles tinham essa mesma visão. Eu tinha um final já determinado e eu não tinha escolha nenhuma ao longo desse jogo. Né? Então, lá no jogo do Mario, a princesa era raptada, eu tinha que derrotar o vilão e acabou. Independente... Opa, Deu algum pro aí, Arthur? Tudo tranquilo? Sim, pode continuar. Então, dentro do Mario... certo. Dentro do Mario, eu tinha... Se 10 pessoas jogassem o mesmo jogo, eu tinha o mesmo final, porque não tinha escolha nenhuma adaptação diferenciada. Quando surge o jogo de RPG, ele vai dar para o jogador questão de escolhas. Se 10 pessoas jogarem o mesmo jogo, eu posso ter finais diferentes, porque minhas escolhas vão determinar o final do jogo que eu estou jogando, né? Um exemplo de jogo de RPG é o D&D, Dungeons & Dragons, o primeiro RPG, que é um jogo de interpretação. A intenção do RPG é que eu conte uma história e, através dessa história, os jogadores tomam decisões e essas decisões vão determinar o final do jogo. Então, eu posso pegar a mesma história, jogar com jogadores diferentes e eu terei escolhas diferentes. Porque cada um vai tomar a sua decisão, né? Tranquilo? Um exemplo, por isso que eu coloquei o Mestre do Mago, o desenho Caverna do Dragão, ele é baseado nesse RPG, Dungeons & Dragons. Tranquilo? E aí nós temos Dungeons & Dragons, né? D&D, e esse jogo do Super Nintendo, que ele vai trazer exatamente a questão da escolha. Ao longo do jogo, eu tenho decisões que eu tomo como personagem, e dependendo das minhas decisões, eu tenho finais diferentes. Em média, esse jogo tem 10 finais diferentes, que eles são determinados por escolhas que eu faço ao longo do jogo. Então, se 10 pessoas jogarem e tomarem decisões diferentes, eu tenho escolhas diferentes de finais. Então, é um jogo que ele se torna interessante para o jogador, porque eu posso jogar de novo, mudando minhas decisões e conhecer finais que eu não tinha jogado antes. Tranquilo?
E quais são os tipos de RPG, né? O mais tradicional, o primeiro tipo de RPG é chamado RPG de mesa, que seria, eu tenho uma pessoa que vai narrar a história, né? É muito citado que o RPG ele traz o hábito de contar uma história. O mestre, né? Aquele que vai narrar, ele conta uma história e os jogadores eles interagem com a história que eu conto, tomando decisões. Exemplo, eu chego para o jogador e falo, ó, você chegou no castelo e tem uma porta, você abre, e o jogador vai decidir se abre a porta, se não vai, se vai embora do castelo. E a história ela vai se modificando ao longo dessas decisões do jogador. Tranquilo? E aí, hoje, existem vários modelos, vários tipos diferentes de RPG. Existe, que é uma discussão que é ou não RPG ou card game, que é o jogo de cartas, né? E aí ele não tem tanta característica de RPG porque é mais fechado, mas eu tenho uma possibilidade infinita de cartas que possibilita combinações variáveis de jogos, né? Eu posso criar baralhos temáticos de magos, de feiticeiros, de cavaleiros, né? E todos eles têm uma história por trás, cada tipo de carta, né? O RPG Aventura Solo, que é a minha experiência hoje em sala de aula, né? Que você tem que a gente chama de texto interativo. Eu vou contando a história e ao longo da construção da história eu dou opções para o personagem, para o jogador. E aí ele vai mudando, seguindo caminhos diferentes dentro do livro, relacionados às decisões que ele toma, né? E o RPG eletrônico, né, que é o mais comum hoje em dia, em que o jogo ele possibilita escolhas e essas escolhas que você vai fazer determina o final do jogo, né? Tem um jogo chamado Infamous do PlayStation que você decide se você joga como herói ou como vilão. E conforme a decisão que você tomar, você tem finais diferentes. Vai depender do quê? Da escolha que você faz ao longo do jogo. Dentro da estrutura do RPG, eu vou ter dois pontos, duas coisas. O sistema de regras e a ambientação. Tranquilo? O sistema de regras, ele vai determinar o tipo de dado que é usado, um dado de 6 faces, um dado de 8 faces, um dado de 10 faces. Ele vai estar ali a criação do personagem. Por exemplo, se eu jogar medieval, eu vou ter bruxos, vou ter feiticeiros, vou ter cavaleiros. Se eu jogar futurista, vou ter guerreiros, seguranças. Se eu jogar como vampiro, vou ter tipos de vampiros diferentes. E aí eu tenho que entender como é que eu monto esses personagens. E a regra de combate. E a regra também de ações. Por exemplo, se eu for abrir uma porta, qual o dado que eu vou lançar? Se eu vou subir uma montanha, qual dado vai ser usado? Entendeu? Então, tudo isso vai determinar nesse sistema de regras. É interessante o sistema de regras que cada um deles é diferente um do outro. E ele vai possibilitar que na hora que você tem esse contato com o livro, vai estimular a leitura, né? É algo interessante no RPG que a gente vai falar lá na frente, que eu montei um grupo de RPG aqui na escola e os meninos hoje, eles aumentaram a quantidade de leitura deles para eles poderem entender melhor o jogo e hoje eles estão produzindo RPGs deles, usando o quê? A literatura que eles têm contato. Então, tem alguns que usam desenho animado, aventura medieval, contos de terror. E a gente vai ter a ambientação, que é o mundo e a história do jogo. Então, por exemplo, se eu jogar medieval, eu vou estar no mundo de castelo, de dragão, dentro do mundo daquela história medieval. Se for um mundo futurista, eu vou ter naves espaciais, armas laser. Então, um mundo, a ambientação, onde vai ser onde que você vai inserir a história e os personagens. O que é legal do RPG, que aí é uma ferramenta interessante para o professor em sala de aula, que eu posso, por exemplo, criar uma aventura usando uma viagem no centro da Terra, baseado no livro de Júlio Verne, e está colocando um conteúdo de geologia, geografia, dentro da história para que os alunos tomem decisões e possam resolver. Eu posso, por exemplo, trabalhar conteúdo de ciências, posso criar um laboratório que o aluno, para fugir desse laboratório, tem que criar compostos químicos. Eu posso criar uma festa que lá eu tenho que descobrir um espião e ele tem que falar inglês para poder descobrir. Então, eu posso criar várias histórias, várias ambientações e lá dentro insere o conteúdo. E o mais interessante, gente, que o aluno ele vai aprender desse conteúdo sem perceber. Porque eu necessito entender o conteúdo para poder avançar dentro da história.
Se eu não aprendi o conteúdo, eu tomo uma decisão errada, aí vem aquela história da gente aprender errando, e aí na hora que eu erro, eu tento novamente e acerto. Então ele possibilita que você vivencie a história e aprenda com isso, né? Certo? E qual a vantagem do RPG dentro da escola, né? Na minha época de mestrado, que eu trabalhei com RPG, eu vi várias outras aplicações desse tipo de jogo. Exemplo, havia uma professora, uma assistente social do Rio de Janeiro, que ela estava trabalhando o RPG com socialização de meninos de rua. Porque esse jogo de RPG, ele não estimula a competição, ele estimula a cooperação. Eu necessito do meu colega de mesa, né, do outro jogador, porque o meu personagem vai ter pontos fortes e fracos, então tem coisas que eu não consigo fazer que o outro jogador faz. Então ele força, de certo modo, que todo mundo trabalhe em grupo. Então ele vai estimular a socialização e a cooperação. Diferente de outros jogos que ele estimula a competição. Eu luto contra outra pessoa. Teve uma matéria que saiu que a NASA hoje na época, né, o artigo é de 90, a matéria, né, 90, início de 2000, que eles estavam tirando jogos competitivos dentro das naves espaciais, né, para que colocar jogos de RPG, porque ele forçaria os astronautas a cooperar e não competir, que esse ritmo de competição que estava criando dentro das naves estimulava uma agressividade entre eles, diferente do RPG que ele vai criar essa coisa de socializar e cooperar, né? Eu tenho um aluno que está jogando RPG hoje em dia, que quando ele iniciou no clube de RPG, ele era extremamente calado, né? Ele tinha muita dificuldade de conversar. E hoje, ele está muito mais falante dentro do grupo, e ele já está criando jogos de RPG dele e já está mestrando, está contando as histórias dele dentro do RPG que ele criou. Tranquilo? Por isso que a gente diz que o RPG ele vai gerar esse protagonismo do aluno, né? Porque o aluno ele está ali interagindo com a história e a história só avança se ele se sentir parte da história, né? Ele tem um estímulo grande à leitura, porque para eu poder criar minhas histórias e entender o mundo que eu estou colocando o meu personagem, eu tenho que ter uma leitura. Se eu estou jogando na Terra-média do Senhor dos Anéis, eu vou ficar curioso de ler os livros de Tolkien. Se é um conto de terror de H.P. Lovecraft, eu vou ler os contos dele para entender qual é o mundo do terror. Se é vampiro, eu vou procurar Drácula de Bram Stoker ou os livros de Anna Rice. Então, eu acabo precisando ter um conhecimento maior desse mundo, e isso faz com que eu tenha esse hábito de leitura, né? Por isso que eu vou ter um estímulo maior à imaginação. Porque o jogo de RPG, ele é todo dentro da imaginação dos jogadores. O mestre que está contando a história, ele faz a narração, ele faz a descrição, ele diz como é a roupa do personagem, ele vai interpretar esses personagens. E com isso, o aluno ele tem esse desenvolvimento, que está o tempo todo trabalhando a imaginação. Como que ele vai falar, como ele vai representar, como é a roupa desse personagem. Entendeu? E é fantástico, gente, como que o RPG ele vai deixando a pessoa mais desinibida e mais autoconfiante. Porque como você está vivenciando aquelas experiências na sua imaginação, ela acaba sendo inserida dentro do seu comportamento. Você aprende jogando, se torna mais seguro. Entendeu? RPG eletrônico, né? O RPG eletrônico ele vai ter algumas características diferentes do RPG de mesa, né? Antigamente, quando se falava de RPG eletrônico, a gente tinha uma dificuldade que não tinha o uso de emuladores. O que são emuladores? Hoje, qualquer celular pode isso. Por exemplo, eu posso jogar Super Nintendo no meu celular hoje em dia com emuladores. O PlayStation 1, né? Então, hoje o acesso ao jogo eletrônico, ao RPG eletrônico, ficou extremamente mais fácil. Então, tem vários emuladores que você acha na internet, de celular, de computador, que você consegue jogar jogos de videogame dentro desse aparelho, ou celular, ou no seu computador. E aí eu vou citar aqui alguns exemplos de jogos que você pode usar para poder trabalhar essa questão de escolhas do personagem, certo? E existe também algumas ferramentas hoje que possibilitam a criação de RPGs, de jogos eletrônicos, que os alunos podem usar também, né? O professor ele pode fazer um jogo e nesse jogo ele criar uma história e botar os alunos dentro dela para trabalhar, certo? Usando o quê? Esses emuladores dentro do seu celular. Então, eu posso criar um joguinho, os alunos baixarem um emulador no celular ou nos computadores do laboratório das escolas e poder jogar com esse, certo?
eu trouxe 3 jogos, né, que são da mesma linha, que é do Assassin's Creed. Para professor de história, gente, isso é fantástico. O jogo ele é meio violento, que o personagem principal, né, a questão ética dele é meio complicada. Ele é um assassino, então durante o jogo ele vai ter que matar pessoas. Mas os criadores dos jogos, ele faz uma imensão histórica tão interessante que o jogador aprende história sem perceber, porque na hora que você vai avançando no jogo, ele vai dando informações das personalidades históricas da época, né, e os fatos históricos. Então, se você está jogando durante a Inglaterra, na época da Revolução Industrial, você vai ter uma história que não foge tanto da história real, e você vai ter ali informações necessárias para entender a história baseada nesses fatos históricos, personalidades, acontecimentos, tecnologia que tinha na época, né? Então, esses jogos de Assassin's Creed são interessantes porque eu posso aprender história de uma maneira divertida e interativa, porque o jogo é o tempo todo fazendo que você tome decisões. Então, você pode tomar decisões ao longo do jogo e você vai aprender com elas, certo? O mais recente, se eu não me engano, é esse Origins, que é ambientado no Egito Antigo, né? Mas tem o Odyssey, que é na Grécia, e o Valhalla, que vai estar relacionado à questão dos vikings. Então, eu tenho um contexto histórico todo bem trabalhado dentro de um jogo de videogame, certo? Pokémon GO, né? Esse aí o acesso é fácil do jogo, né? E é interessante que esse jogo tem vários assuntos dentro de Pokémon que eu posso trazer para a sala de aula. Eu posso trabalhar educação ambiental, porque dentro de Pokémon GO, né, e dentro do mundo de Pokémon, eu tenho várias temáticas ambientalistas, né? Eu tenho um mundo que a relação Pokémon e humanos, ela é muito próxima, né? Eu tenho ali alguns episódios que você pode trazer para trabalhar junto com o jogo, que falam de preservação de espécie, educação ambiental, poluição, relação homem-meio ambiente. Então, você consegue, dentro de Pokémon, tanto do jogo quanto dos episódios, você trazer ali alguns materiais interessantes para ser trabalhado em sala de aula. Até dentro de Pokémon, os nomes deles, você pode trabalhar a língua inglesa. Alguns nomes deles são baseados em palavras inglesas que foram traduzidas. Então, você pode pegar um nome do Pokémon que tem essa origem e trabalhar com seus alunos exatamente em inglês. O que esse nome significa? Então, geralmente são verbos que tem aquela palavra e outra palavra para poder encaixar o nome do Pokémon, né? É muito interessante, gente, como o criador do Pokémon, né? Ele não imaginou esse potencial educacional que se tem, né? E, além disso, eu posso trabalhar educação física com Pokémon GO. Porque como eu tenho que andar para conseguir algumas metas, eu posso estimular atividades físicas de caminhada usando o jogo. Teve um trabalho durante, que eu li na pandemia, o uso do Pokémon GO com crianças autistas. Como a criança, às vezes, ela tem muita dificuldade de sair de casa, o autor do artigo, ele trabalhou o jogo com os alunos e fez com que eles saíssem de casa para poder cumprir as metas. Então, para estourar um ovinho de Pokémon, eu tenho que andar 2 quilômetros. E aí ele foi fazendo essas atividades com os alunos, estimulando que eles saíssem de casa, interagissem com outras pessoas, que às vezes eu tenho que batalhar com outro jogador, então eu tenho que interagir. Eu tenho que pedir que alguém entre na minha rede de Pokémon, né? Na minha rede social, então eu tenho que convidar a pessoa. Então foi interessante como esse jogo ajudou algumas crianças autistas na questão da interação social, né? Esse jogo aí é muito dentro da área da biologia, porque ele vai falar do tópico de evolução. Nesse jogo, a sua função é chegar de peixe a mamífero. Então você começa com um peixe, muito simples, aí você vai evoluindo de peixe até chegar a ser humano. Então aí você tem provas, decisões que você tem que tomar, principalmente que você vai ter que comprar estruturas para deixar o seu animal mais forte. Então eu posso trabalhar aí o conceito de evolução e a importância de cada estrutura. Tipo assim, o peixe ele não tem coluna vertebral quando surge, então você vai juntando pontos e compra uma coluna vertebral para ele. Aí ele fica mais forte. Eu compro mandíbula, eu compro chifre, alguma coisa. E essa estrutura, conforme ele vai ficando mais forte, ele vai avançando ao longo do jogo. Então, eu tenho que entender a importância dessa estrutura, né?
e como ela vai me ajudar a ser um personagem mais forte para poder avançar dentro do jogo, né? Esse aqui, gente, é um programa que ele monta jogos de RPG, o RPG Maker. Ele é muito intuitivo, ele é fácil de trabalhar, não é tão difícil. E ele tem todo o material, todos os templates para você montar uma história de RPG usando ele. Tem música, tem personagem, tem tipo de missão que você quer fazer. Então eu posso montar um jogo de RPG determinando o conteúdo que eu quero, usando o RPG Maker. Por exemplo, eu quero montar um jogo para trabalhar palavras em inglês. Então eu posso criar uma história e colocar situações que o jogador tem que entender o significado de certas palavras para poder avançar no jogo. Então, eu posso criar um jogo dentro do vulcão e ali está colocando os conhecimentos que eu preciso para poder avançar e sair do vulcão. Então, é uma ferramenta bem legal. Há muitos vídeos na internet ensinando a montar, né, RPGs usando esse programa. Ele é leve, ele vai montar um RPG que dá para jogar no celular, não é tão pesado, né? E depois que você pega a manha de montar, né, você começa a trabalhar muito fácil com ele. Eu comecei um trabalho com ele com um conteúdo de imunologia, em que eu criei os personagens eram células imunológicas e a intenção delas era derrotar um vírus que estava lá no cérebro, né? E aí eles iam avançando dentro do corpo humano. Vamos lá. Adaptando ele para a realidade de sala de aula, né? O que eu faço de experiência hoje em dia? Eu trabalho a questão da aventura solo. Eu crio uma história com tomadas de decisões. Então, eu divido o texto em parágrafos menores, que são pontos da história. O aluno vai lendo e vai tomando decisões que vão levar eles a um parágrafo. E dentro desse parágrafo, ele vai ter que tomar outra decisão. Então, eu posso colocar dentro da história os conteúdos da minha área, e o aluno vai lendo e tomando decisões até chegar ao final da história, né? Eu posso depois, se houver interesse, mandar para Arthur uma aventura solo que eu trabalho em sala de aula, para vocês terem uma noção de como é. Você gasta 2 horários, dá para trabalhar com uma avaliação, porque os alunos participam, né? Eu fiz um artigo em cima de um desses jogos e eu pedi no final uma avaliação deles, né? E eles falaram que não tinha queixa do jogo, acharam o jogo divertido, não acharam defeitos. O único defeito que eles ficaram com raiva é que havia uma personagem no jogo que ela engana o herói e se torna vilã. Ela trai o personagem. Aí o pessoal fala: não, pessoal, o jogo, ponto positivo, o jogo é legal, é divertido. Ponto negativo, Monique, que era o nome da personagem. Fala: professor, a minha raiva é só de Monique. Que Monique foi o tempo todo sendo boazinha, boazinha, boazinha. No final, ela era traidora. Só não gostei disso no jogo. E os alunos levaram para casa o jogo para tentar descobrir os outros finais. Que eu tinha vários finais ao longo do jogo, dependendo das decisões que eu tomava. Eu podia morrer, eu podia perder, ter que voltar para o início do jogo. Então foi muito interessante, né? Outra adaptação que a gente pode fazer também seria o live action, certo? Como a ideia de a gente falar de situações com alunos que têm necessidades especiais, o live action é uma interpretação. Ele seria parecido com a questão do júri simulado. O professor ele pode criar uma história, botar os alunos para representar e criar situações que eles vão ter que interagir. Um professor, amigo meu, que trabalha com RPG, que ele é professor de inglês, ele criou um baile na época da Inglaterra vitoriana. Dentro do baile havia todo mundo lá, né? Então cada jogador era um personagem. E dentro do baile lá, né, havia uma pessoa que queria matar a rainha. E aí os jogadores precisariam descobrir, né, quem eram os detetives, quem era o assassino antes que ele matasse a rainha. E havia as palavras-chave que o jogador ia ter que usar para identificar quem era o espião. E todos tinham que falar isso em inglês. Eles não podiam falar em outra língua. Então o professor trabalhou a questão de vocabulário com os alunos, que aí ele falou as frases que eles precisariam aprender. Trabalhou com eles a questão da oralidade, que eles tinham que falar inglês o tempo todo. Então ele ficava rodando pela sala para ver como é que estavam as conversas. E ele falou que foi uma experiência interessante, que depois os alunos foram avaliar na conversa com ele, que eles aprenderam muito mais inglês interagindo
do que tivesse só ficar sentado, né? E, por exemplo, um aluno que tem uma deficiência visual, ele pode participar tranquilamente de um RPG de live action, essa encenação, porque ele só vai precisar escutar e falar. E aí pode ter um outro aluno para ajudar ele na interpretação ali, de rodar pelo salão, de poder interagir com os personagens. Outro tipo também, no caso, seria a questão da narração e cooperação de grupo. Eu tenho um amigo meu que ele é deficiente visual, né? Ele joga numa mesa de RPG com os colegas, e os colegas, como o jogo de RPG é oralidade, o mestre conta a história, os jogadores ajudam ele na parte que precisa montar um personagem, e ele fica interpretando normalmente. Nos lançamentos de dado, os alunos dizem o resultado para ele, os colegas dele, né? E aí ele consegue trabalhar completamente. No caso de Libras, por exemplo, dá para trabalhar os alunos, né, que têm necessidade de se comunicar em Libras, porque força o grupo a aprender, né? O grupo acaba aprendendo Libras, interagindo com isso aí, que também possibilita também na questão do live action ou do RPG de mesa, né? No caso de RPGs textuais, existem alguns aplicativos que eles possibilitam a leitura, né, de texto, por exemplo, um RPG Aventura Solo, que possibilita que o aluno que é deficiente visual ele possa interagir com o texto através de escutar, né, a leitura dele através de algum aplicativo de leitura. Tranquilo? Eu não sei se foi muito curto, mas eu gosto muito deste livro do Huizinga, né, que ele vai falar exatamente a importância da brincadeira dentro do ambiente escolar, né, que ele vai dizer uma coisa que a minha formação, gente, sou mestre em psicobiologia, que ele vai falar da questão do brincar como uma forma de aprendizado, né? Ele vai dizer lá, na época que eu estudava lá na psicobiologia, que o ato de brincar é um ato de aprendizagem natural, né? E quando você vai ler o Homo Ludens lá de Huizinga, ele vai dizer exatamente a importância do ato da brincadeira como um processo de aprendizagem. E hoje, a gente que é professor e está em sala de aula, a gente tem várias coisas que atrapalham esse processo de aprendizado, né? O celular, às vezes o ambiente de sala de aula inadequado, sala quente, salas não motivadoras. Então, na hora que você traz um jogo para a sala de aula, o exemplo do RPG, você tem um ambiente escolar que o aluno está mais motivado, você consegue jogar vários conteúdos de maneira simples ali dentro, interagir com os alunos, eles vão para o protagonismo de sala de aula, do processo de aprendizado deles, e você consegue motivar os alunos a estar participando. Os alunos que eu trabalhei em RPG, eles ficaram tão animados que eles sempre pediam toda semana eu levar alguma coisa diferente de jogo, né? E a gente sabe que não dá para fazer isso, né? Então, o RPG é interessante, se você precisar de qualquer dúvida, quiser ideias, ou alguma forma de trabalhar algum outro material, né? Só falar comigo. Para a área de história, o RPG é melhor para trabalhar. Tem muitos RPGs baseados na história do Brasil colonial, né? Chamado Mini GURPS, que ele fala de bandeiras e entradas, fala do descobrimento do Brasil. Então, tem muitos temas ligados à nossa história que você pode trabalhar o uso de RPG. Uma colega minha, que é da área de história, ela trabalhou todo o processo de escravidão com a turma, usando mesas de RPG. Ela fez os alunos montarem personagens lá na África, nos países dele, mandou eles estudarem a cultura. Cada aluno pegou uma tribo africana de um país lá, né, de cada país, entendeu como era a vestimenta, a linguagem, os costumes. Ela fez com que esses personagens aprendessem tudo da cultura de cada tribo e país africano. E aí ela fez o que com eles? Ela fez eles serem raptados e trazidos para o Brasil e mostrou todo o processo de destruição da cultura, perda da identidade, serem escravizados. E ela disse que foi um processo de aprendizado fantástico para os alunos, que ela percebeu que muitos alunos que não se reconheciam como negros, após essa experiência de uma mesa de RPG, eles passaram a se identificar, né? E também tem muito material de RPG trabalhando a questão da psicologia. Você, na hora que monta o personagem, você acaba falando muito de você inconscientemente. Então, alguns terapeutas, eles usam o RPG para poder trabalhar alguma questão de trauma, insegurança, para ali poder determinar, através do personagem, alguma coisa que o paciente não está revelando, né? Então, aí obrigado aí, Arthur. Aí estou aberto para as perguntas, né? Qualquer dúvida, estamos aqui, viu?
Eu que agradeço, Luiz, sua participação. Esse material vai ser disponibilizado, certo, pessoal, lá no grupo. E aí eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, como é que vocês, se vocês pensam em aplicar, e aí o momento é esse para tirar a dúvida com o Luiz. Luiz, eu tenho uma dúvida. Essa história, existe regras exatamente assim para ser criada, para ser construída, ou ela é aberta? Você, você vai entrar nessa parte aqui, Arthur. Deixa eu botar aqui para você ver. Aqui, ó. Você vai ter que criar um sistema de regras. O que é o sistema de regras? Que dado eu vou usar? Eu vou usar um dado de 6 faces, de 8 faces, porque é como se fosse a mecânica do mundo, entendeu? E como você vai montar o personagem. E como é que funciona essa questão dos dados com o sistema de regras? Qual é a relação que você faz? Por exemplo, eu sei que você fala assim, ó, você vai entrar, você vai tentar pular um abismo. E aí eu vou dizer para você uma dificuldade. Eu vou dizer para você, você tem que tirar um 16, um dado de 20 faces. E aí você joga o dado. Se você tirar 15, você falhou. Aí acontece alguma coisa, entendeu? Aí o mestre que está narrando vai dizer: olha, Arthur, você pulou. Na hora que você estava chegando do outro lado, você não conseguiu, ficou de pendurado no penhasco. Se você tirar 16 acima, você consegue chegar do outro lado. O dado, ele vai dar a questão da imprevisibilidade dentro do jogo. Como a vida, entendeu? Às vezes tem tudo para dar certo e um detalhezinho dá errado. Então o dado, ele dá aquele lado de a possibilidade de mesmo você ter tudo para dar certo, dar errado. Deixa o jogo imprevisível. Nem sempre o fato de você ter um valor alto no personagem significa que você vai conseguir. Tá entendendo? Mas isso aí quem estabelece é É o narrador mestre, da história, o mestre. o narrador. E isso tem que estar tudo escrito na história, no caso. Sim, aí entra no sistema de regras. Ele vai dizer, por exemplo, atividades físicas, montar num cavalo, disparar uma arma, disparar uma flecha. Ele vai ter o que a gente vai chamar, dependendo do sistema, de ND, nível de dificuldade. E esse nível de dificuldade, ele vai possibilitar que você consiga ou não aquela ação. E é legal que a galera fica alucinada assim na mesa. O grupo de RPG, eu tenho uma caixa de dados, um potinho, uma latinha. E eles cismaram que tem dados que são amaldiçoados meu, né? Que ele fala assim, o professor, você cuspiu nos dados para que a gente nunca tenha sucesso na que você quer. Então, assim, eles ficam selecionando o dado que eles vão jogar, porque para ver se consegue ação. E quando dá errado, cara, é engraçado demais, eles ficam desesperados. E mostra, assim, a questão do envolvimento com o jogo, né? Que também ele acaba sendo um momento de relaxamento, que você tira aquela frustração do dia a dia na mesa de RPG. Sim, aí no caso a pessoa pode Por isso, trabalhar um conteúdo, né? Um conteúdo, independentemente de qual seja a área, e aí tentar contextualizar através do RPG. sim, pronto. Eu tenho um amigo meu que ele está trabalhando matemática. Ele é do campus de São Paulo do Potengi. Ele montou um grupo de RPG lá e ele trabalhou com alunos as probabilidades nos dados. Então o grupo jogou, né? Aí ele calculou, por exemplo, qual a probabilidade de eu tirar um no dado é dois. E aí ele foi calculando isso e trabalhou a matemática com os alunos de sala de aula. E aí quando eles foram jogar, eles sabiam qual a probabilidade de cada resultado dentro dos dados. Se eu jogasse um, se eu jogasse dois. E aí ele viu que o pessoal entendeu os conceitos matemáticos, que depois ele aplicou primeiro na mesa de RPG, e quando ele foi para o conteúdo de sala de aula, os alunos entenderam com mais facilidade. Porque eles entenderam o processo dentro da mesa de RPG. Luiz, me pediram aqui para você mostrar um exemplo do jogo RPG.
Um exemplo bem prático, assim, não isso é algo muito longo, mas algo mais prático, assim, só para eles entenderem. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui. Estou procurando aqui, peraí, gente. Deixa eu abrir aqui a pasta. Ah, outra coisa, Luiz, você tem algum documento, alguma coisa assim do tipo, de como se construiu um RPG, uma coisa assim do tipo? Passo a passo, digamos. Na verdade, eu nunca montei um material especificamente, mas eu posso pensar num resumo e mandar para vocês. Porque talvez seja mais fácil para eles absorverem, sabe, Luiz? E aí, se você conseguir Uhum. fazer esse Pronto. documento, seria bem interessante. Peraí, rapaz. Eu tenho isso aqui tudo no canto, agora que eu estou precisando, tá achando. Ah, esse aqui tá em construção ainda, viu? Mas vou mostrar para vocês. Mas aí eu acho que se você Eu tenho for que fechar mostrar. aqui, né, Arthur, para poder É, abrir? isso. É o que eu ia dizer agora. Aí agora você vai fazer todo aquele processo novamente, Luiz. Tranquilo. Você não mostrou, não. Como não incomodar? Como assim não incomodar? Estava aparecendo lá, viu, Luiz? Apareceu um artigo de texto? Apareceu. Aqui está aparecendo não incomodar. Por que não incomodar? Você, você só Apareceu um maximiza. artigo do Word aqui? Não, abriu um documento em Macau, tipo um roteiro que você está fazendo. Em Macau começou a ocorrer desaparecimentos de pessoas, algo nesse sentido aí. Ah, certo. Estranho, aparece para vocês, mas não aparece para mim. Mas aí você pode aumentar o zoom para mim, que aí facilita para eles ver Pronto. também. Ah, e para a gente já não visualiza, você saiu. Vou pegar aqui e mandar para você. Pronto, Arthur, vê aí se deu certo. Que aí eu vou achar o que eu queria mesmo. Achei, tá aqui. Eu receber, é para compartilhar esse documento? Luiz? Pronto, Arthur. Você consegue abrir esses dois aí? Só Abre receber? primeiro o primeiro que eu te mandei. Tá, só um momento. E o outro tá baixando. A internet lenta aqui. Mas você.
Deu certo, Arthur? Tô tentando aqui, Luiz. Eu acho que a internet deu uma diminuída aqui. Mas vocês aí, gente, vocês já jogaram RPG? Vocês já conheciam antes? Tá aparecendo aí, Luiz? Ah, apareceu agora. Pronto, isso aqui é um roteiro de RPG. Eu montei esse roteiro porque antes de criar o grupo de RPG, a gente tem um evento aqui em Macau, no IF, chamado Educa Geek, né? Eu sou nerd de carteirinha, e aí a gente começou a trabalhar a questão da cultura pop, né? Animes, mangás, gamificação, música, associado com a educação, por exemplo, usar um anime, um mangá, né? E aí eu montei um grupo de RPG, né? Fiz uma mesa de RPG para mostrar para eles como jogar. Então isso aqui é um roteiro de RPG, é uma história. E aqui, se vocês estão vendo, eu tenho a história inicial. Aí eu coloco, ó, em Macau começou a desaparecer pessoas, e aí eu vou criando a ambientação, contextualizando. E aí no final, na hora que o jogador eu começo a mestrar, a partir daí eu vou dando opções para os jogadores, eu faço uma descrição para eles do ambiente e tem as minhas anotações que vão determinar o que está acontecendo na história, entendeu? Aí essa história que eu coloquei dentro do IF, mas ela não tem nenhum teor acadêmico, era só uma brincadeira com eles para mostrar o RPG. Mas eu posso colocar aqui, por exemplo, o aluno, ó, um grupo de alunos está fazendo uma viagem e ficaram presos num vulcão. E aí eu posso colocar o conhecimento, o conteúdo de vulcanismo dentro da história e eles terem algo para se resolver. O RPG ele força a gente, como professor, a ser um pouco escritor, de você pensar na história e nas possibilidades do que vai acontecer. Entenderam? Eu vou abrir o chat aqui para poder ler. Deixa eu ver se o outro foi. Eita, acho que o outro não vai. Deixa eu ver se em PDF ele fica mais leve. Posso cancelar lá o compartilhamento? Pode. O segundo não está baixando, não. Acho que a internet aqui está lenta. Deixa eu botar ele em PDF, que acho que o PDF é mais leve. Pronto, botei em PDF. Certo? Pronto. E aí eu coloco situações que os alunos vão vivendo dentro dessa história e ali eu posso inserir o conteúdo, entendeu? O que é legal, gente, que esse tipo de jogo, que você é obrigado a entender o conteúdo para poder jogar. Porque eu vou colocando você em situações que se eu der uma aula expositiva antes, e nessa aula expositiva eu jogo esse conteúdo numa aventura da RPG, aí o aluno vai ter que entender, ver se ele aprendeu ou não. E como ele tem a tentativa e erro, ele pode tomar decisões erradas, de certo modo vai ajudar ele na aprendizagem. Tranquilo? Pronto, deu certo o em PDF, Arthur. Consegue visualizar, né, Luiz? Pronto, pode fechar esse, está no Word, e abre o que está em PDF. Eu já abri, não apareceu para você, não? Não, ainda está o do Word ainda. Aí todos são professores, Arthur? Sim, todos são. Ah, legal. Vê se você consegue agora. Pronto. Ainda está o outro ainda. Então eu não estou sabendo. Acho que você tem que fechar esse, não, que está na tela?
Eu já fechei, Já fechou? já. Será que eu consigo fazer daqui? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Word. Diz que já conhece o RPG, Deixa eu ver mas se eu nunca consegui teve abrir a aqui. oportunidade de jogar, Luiz. É, o meu também não tá, coisa doida. Mas aí eu mando uma aventura para vocês. Eu tenho um roteirozinho de como montar uma história que eu abri uma oficina aqui de como montar RPGs aventura solo. Qual o passo principal, gente? É criar uma história dentro do conteúdo que você queira trabalhar, entendeu? Como falei, o exemplo de viajar através do vulcão. Então, eu vou ambientando o aluno. Então, um grupo de alunos foi numa viagem escolar, num passeio, numa aula de campo, e aí foram visitar um vulcão e ficaram presos. Como é que aí fala, como é que a gente vai sair daí? Aí o professor vai colocando ali situações e pode usar o dado, né, o dado de 6 faces, que é o mais comum, para que os alunos consigam tomar. Por exemplo, que conhecimento eles têm que ter para escapar? Então você pode dizer para eles: vocês têm que lembrar que tipo de pedra eu vou encontrar no vulcão, que parte é mais sensível. É que eu não conheço de vulcanismo, gente. Eu estou indo numa área mais aberta. E a partir daí você vai construindo com eles o conhecimento de como fugir da situação que está. Ficou mais claro para vocês que RPG, gente, é como andar de bicicleta. Você tem que jogar para entender. Mas eu posso deixar o material simplesinho para vocês entenderem como é, né? Se você puder, Luiz. E aí, todo o sistema Eu de. fiz, minha ideia é fazer um livro com aventuras solo, que eu já fiz 3. Eu fiz uma de genética, eu fiz uma de ecologia, genética, ecologia e de fungos, para trabalhar com aluno em sala de aula, que eu tenho os conteúdos dessa daí. Essa que eu estou terminando, que eu mandei para Arthur, é em cima de zoologia. Então, é uma história de terror em que o aluno tem que ter conceito de seres vivos para poder chegar no final da história e salvar o mundo, né? Ou destruir o mundo também, que ele pode tomar decisões erradas. E aí, o sistema de regras, ela está baseada. Vocês podem perguntar, viu, gente? O sistema de regras está baseado no dado, não é isso? Poxa, Ei, não Luiz. abriu para mostrar para vocês. Luiz. Luiz. Deixa eu tentar aqui carregar o computador. Não vou fazer da outra vez. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui de novo, Arthur. Isso é engraçado. Não abre todos. Aqui, acho que vai dar certo agora, Arthur. Acho que abre. Não abre, não. Arthur, eu acho que é o formato do arquivo que não é compatível. Pode ser. Aí você me manda no Zap, que aí Só eu caiu. compartilho lá no Drive. Tá me escutando, Luiz? Luiz. Alô?